Bom, queria compartilhar com vocês hoje uma oração. Quero começar então com uma oração que não foi feita, por mim, foi feita há muitos anos atrás pelo profeta Abacuque. Não sei se já conheceu ou já leu. Abacuque tem 3 livros no Velho Testamento, mais pertinho já chegando no Novo, para achar mais fácil. Mas, enfim, e essa oração, ela se tornou até um hino, um louvor. E eu não sei se vocês já ouviram esse louvor, mas aí eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sei cantar muito bem, mas ele diz assim na oração, Abacuque. No capítulo 3, no final do livro, ele vai fazer essa oração a Deus, que isso se tornou um louvor. Ele fala aqui, ainda que a figueira não floresça. Já ouviram? Que a vide não deu fruto, Que a oliveira, Todavia, ele fala, me alegrarei, Vou até ler aqui. Abacuque capítulo 3. Deixa eu ver se está abrindo aqui. Abacuque capítulo 3. Ele fala, ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. E é interessante porque no capítulo 1 e no capítulo 2, ele questiona Deus. Abacuque, ele questiona Deus. Ele chega a falar assim, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. E aí existe isso Abacuque, eu estou dando uma introdução. Eu comecei com um hino, que se torna um hino, mas é uma oração de Abacuque. Abacuque conversando com Deus, questionando Deus e Deus respondendo ele, nessa indignação que muitas vezes a gente quer uma resposta do Senhor, a gente fica angustiado, talvez, e no final Abacuque termina com essa oração e que se torna um cântico para nós hoje. Eu não sei se vocês já ouviram, ainda que a figueira não floresça. E que é interessante que ele fala, todavia eu me alegrarei. Então, independente das circunstâncias, todavia eu me alegro, E a gente já cantou também vários hinos aqui, O que é interessante? Eu cheguei num ponto, hoje, no ponto da aula, ele é um ponto para mim, um ponto muito importante, porque através dessa aula, me fez refletir muito sobre o sermão, esse grande ensinamento de Jesus Cristo, capítulo 5, Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Irmãos, se vocês estão com a alma, vocês estão fragilizados, se nós estamos fragilizados, o sermão do monte que a gente está estudando é um refrigério. É um refrigério. Os estudos, esse ensinamento, esse grande ensinamento de Jesus é incrível, é incrível. E, por incrível que pareça, o ano passado, no dia 31 de dezembro, eu estava aqui ministrando a aula da virada, fui convidado, e justamente eu trouxe esse trecho que eu quero compartilhar com vocês. Tá bom? Nós estamos na 10ª aula. Nós temos mais 2 aulas. Eu quero concluir hoje, se Deus permitir, o capítulo 6 inteiro. Que a gente vai ver do versículo 19 em diante. E, se assim permitir, Deus permitir, a gente encerra o capítulo 7 em 2 aulas. Que a gente encerra o ciclo desse ano da escola dominical. Tá bom? E aí a gente vai então encerrar no dia 21. Nós já estamos em dezembro, Passou tão rápido essas 10 aulas. E é interessante porque é o seguinte, eu quero fazer uma introdução dessa aula e vou fazer um pouco diferente. Se vocês permitem, eu quero construir toda uma linha de raciocínio
e eu vou deixar uns minutos para a gente poder discutir no final. Pode ser? Combinado? Pode ser? Então eu vou construir toda uma linha de raciocínio em cima desses últimos versículos que Jesus traz esse ensinamento no capítulo 6. E eu gostaria de começar como? Falando sobre um homem temente a Deus, um homem que teve um encontro íntimo com o Senhor Jesus Cristo, no seu caminho indo para Damasco. Então, esse homem chama Paulo. Paulo, um homem que perseguia a igreja, ele teve um encontro com Jesus, ele perseguia os cristãos, e por incrível que pareça, Paulo, quando ele se encontra com Jesus, ele fala, olha que interessante essa chave, Paulo, por que me persegues? Então, quando eles estão perseguindo o corpo de Cristo, na verdade está perseguindo também Jesus Cristo, por isso que ele fala esse encontro. Então, qualquer coisa que vai atingir a igreja está atingindo também Jesus Cristo. E esse homem, ele passou a ser um convertido, ou seja, ele tinha um pensamento e agora ele passou a ter outro. Eu gostaria então de compartilhar essa mensagem, essa aula e essa mensagem, eu colocaria um tema como aprendi a viver contente, como viver bem. Olha que gostoso. Tudo que a gente quer é uma boa notícia, Qual é uma fórmula de a gente poder viver bem? Então Jesus vai nos ensinar isso. Então eu quero trazer um paralelo dessa introdução que eu já fiz de Abacuque, juntamente com a vida de Paulo e fechar com o ensinamento de Jesus nesses versículos de capítulo 6. Ok? Então essa é a minha proposta hoje, o meu desafio, que o Espírito Santo possa me guiar nesse caminho dessa aula de hoje. E eu vou fazer uma oração então para a gente seguir com o ensinamento. Querido Deus, Pai maravilhoso, Pai que nos acolhe, nos ama, Pai que nos trouxe até aqui, nesse prédio, em segurança, que o Senhor traga todos os outros irmãos, todos os convidados para poder realmente estar reunidos como igreja, para que nós possamos ter uma comunhão, e louvar e adorar o Senhor, glorificar o Teu nome, testemunhar Jesus Cristo. Que nós possamos aprender da Tua palavra. Como é bom poder ouvir o Senhor falar conosco através das Escrituras. Que o Teu Espírito fale hoje aos nossos corações. Que nós possamos aprender a dar ouvidos e ser uma semente viva no nosso coração das palavras de Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Nós te agradecemos porque temos as Sagradas Escrituras em nossa língua para nos edificar. Tudo isso só é possível que a gente está aqui, a gente só conhece a obra completa de Jesus porque nós temos a Escritura preservada. E nós somos gratos porque isso é o que mais tem de valor e a gente tem que declarar isso ao Senhor e dar valor para isso, para nossas vidas. Te agradecemos por isso, Senhor. Amém, em nome de Jesus. Então, Filipenses, alguns estudiosos dizem que Filipenses é uma carta de alegria. Inclusive, eu já vou adiantar, a gente tem 15 vezes a palavra alegre, feliz, na carta. Inclusive, o ano passado, eu dei a aula aqui sobre Filipenses, foi muito gostoso, eu pude aprender bastante com Paulo quando ele escreveu essa carta para os irmãos lá em Filipe. E ele diz assim no versículo 10 de capítulo 4, Filipenses 4, 10, ele fala, eu me alegro muito no Senhor, porque mais uma vez vocês mostraram cuidado que têm por mim. Vocês sempre cuidam de mim, mas lhes faltava oportunidade para demonstrar. Não é porque eu estou passando necessidade que estou dizendo isso, pois eu aprendi a viver contente. Em que? Em algumas partes? Não. Em toda e qualquer situação. Esse é Paulo. Versículo 12, ele fez, eu sei como viver estando em necessidade, como também sei viver tendo em abundância. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto estar bem alimentado, como estar passando fome. Tanto ter tudo o que preciso, como não ter nada.
Posso me virar bem nessas situações por meio do poder que Cristo me dá. Contudo, vocês fizeram bem se associando nas minhas dificuldades. Vocês, filipenses, sabem que no princípio, quando as boas novas foram anunciadas e quando eu saí da Macedônia, vocês foram a única igreja que me ajudou. Pois quando eu estava na Tessalônica, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades mais uma vez. Não é que eu queira que vocês me deem alguma coisa. O que eu quero é lhes dar ocasião para se enriquecerem cada vez mais diante de Deus. Recebi tudo que tenho em abundância. Agora tenho mais do que preciso, pois Epafrodito me trouxe a oferta de vocês, e essa oferta é como um sacrifício de aroma suave, que é agradável a Deus. E o meu Deus, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, vai suprir todas as necessidades de vocês. Glória ao nosso Pai, para sempre. Amém. Então, o tema é: aprendi a viver bem. E como é bom isso. E o Paulo, ele fala lá no versículo 11, ele fala: aprendi a viver contente. E eu trouxe uma tradução, o que eu tenho, basta. Então, hoje o que você tem, basta. Seja muito ou seja pouco. O contentamento eu estou contente, me basta o que eu tenho aqui. E Lucas, capítulo 9, versículo 28, fala, olha que interessante, né? Até um pouquinho antes disso, é interessante ouvir um pouco da vida de Paulo, né? O quanto ele sofreu, né? Porque a gente às vezes está na angústia como Abacuque, a gente está angustiado, e Abacuque entendeu lá no diálogo que ele teve com Deus, e ele fez aquela oração que hoje se tornou um cântico. Olha como Paulo ele descreve toda essa carta aos Filipenses, mas olha o que aconteceu lá, né, o relato que ele fala lá em 2 Coríntios 11, 23 a 28. Ele fala, fui preso muitas vezes, açoitado sem medida, enfrentei o perigo da morte muitas vezes, 5 vezes os judeus me castigaram com 39 chicotadas, em 3 ocasiões diferentes me bateram com varas, e uma vez fui apedrejado, 3 vezes o navio em que eu estava viajou afundou, cheguei a passar noite e um dia na água, fiz várias viagens, enfrentando perigos, rios, perigos de ladrões, perigos entre o meu próprio povo, perigo entre os povos que não são judeus, perigos na cidade, perigos no campo, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Tenho trabalhado duramente até não poder mais. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, sem comer e sem ter o que vestir. Tenho passado fome, sede e frio, além de outros problemas o que há pesa em mim diariamente, preocupação com todas as igrejas. Irmãos, olha o que Paulo relata sobre a vida dele. E a carta que ele então está escrevendo é uma carta de alegria, de contentamento. Ele traz esse contraponto e a gente muitas vezes canta, independente das circunstâncias, eu me sinto alegre. E esse deve ser o nosso coração. Mas será de fato que a gente é mesmo, né, contente? O que a gente tem basta ou não? Então, olha que interessante também, porque Paulo escreve essa carta não estando, talvez, na ilha de Malta, como hoje é bonita, ou na Grécia, ou um lugar, ou dentro de um palácio, né? Paulo não estava num lugar, talvez, muito agradável, nada agradável. Aliás, ele estava preso, né, em Roma, quando ele escreve essa carta. E aí? E se você estivesse numa situação? Você teria esse contentamento? Então, é isso que Deus vai nos trazer, Jesus Cristo vai nos trazer para ensinar hoje. Eu acredito que da minha parte, por muito menos que eu passe, eu não tenho talvez tanto esse contentamento. E o ano passado, 2024, foi um ano de bastante provações. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu usei parte desse trecho que eu vou trazer hoje em 31 de dezembro de 2024. E não foi fácil para mim durante aquele período
e também até esse ano. E é interessante que esse Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado na terra, né, um homem simples, um nazareno, né, do interior, né, que se esvaziou da sua glória para poder vir, né, se tornou pobre para que a gente tornasse rico. Esse homem que Lucas capítulo 9, versículo 58, ele diz, Jesus ele diz, as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde descansar. Imagine Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Deus vivo, que está te chamando para poder segui-lo. Esse homem que não tem nada em termos materiais para te oferecer. E ainda assim, né? Alguns deles que inclusive foram desafiados. E vocês também vão sair? Vão embora em um momento de um discurso? Até Pedro levanta e fala, para onde a gente tem? Tu tens a palavra da vida eterna. Ele começou a entender. Mas até mesmo depois da ressurreição, antes da ressurreição, depois que Jesus foi morto, parece que eles perderam até as esperanças. O que você tem, basta. Então Jesus vai convidar, né, esses discípulos a seguirem ele por algo espiritual, algo maior, algo eterno. E ele está convidando você e a mim hoje para esse estudo. E a gente então vai entrar agora no ensino de Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 19, eu vou ler por trechos, 19, 20 e 21. E eu vou separar 4 partes do corpo, para a gente falar desse trecho final de Mateus capítulo 6. E irmãos, de novo, e todo momento que eu puder, eu vou reforçar, se vocês estão angustiados, se vocês quer um refrigério para a alma de vocês, medite no Sermão do Monte, no ensino, o maior ensino de Jesus Cristo. É um refrigério para a nossa alma. Minha garganta está bem seca. Então, a primeira parte do corpo é o coração. Versículo 19 diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde traça e ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Então, Jesus está trazendo um ensinamento. Não acumula aí. Mas ele fala o quê? Mas, então ele, né? Ele está trazendo um ensinamento, mas ele fala, mas ajuntai, ajuntai para vós outros tesouros no céu. O que vai acontecer com esse tesouro? Aonde traça e nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Aí ele fecha, porque aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. O que é, irmão, juntar tesouro no céu? Porque Jesus está ensinando aqui algo muito importante para nós. Ele está dizendo, não ajunte aí na terra, porque isso aí vai corroer. Né? É fato, né? Quantos irmãos já morreram entre nós e não levou nada? Obviamente. Esse tipo de tesouro vai corroer. Mas ele dá uma dica falando, mas parece que tem um tesouro? Não, parece não, é certeza que tem algo que você possa investir e que esse vai ser acumulado, que é o tesouro no céu. E o que é ajuntar tesouro no céu? E assim, irmãos, no meu pequeno conhecimento, dos meus estudos, nada eu consegui achar a não ser dar. Então, se você quer e eu queremos acumular tesouro no céu, é uma doação. Você precisa dar, precisa doar.
E interessante que Jesus vai dizer que feliz é aquele que dá. Então, se você quer acumular, ajuntar tesouros no céu, você precisa doar. E é interessante que 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 6 a 10 diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, o mesmo de Paulo, porque nada temos trazido para o mundo. Obviamente, vocês se lembram talvez como você veio ao mundo. Nem coisas podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. O fato é que, muitas vezes, você ter muito dinheiro, isso dá um trabalho danado. E para manter ele dá um trabalho danado. O preço é muito caro. E a gente, muitas vezes, se perde. Um grande ensinamento aí de 1 Timóteo 6, de 6 a 10. E mais uma forma para poder reforçar aquilo que eu disse, que sobre como ajuntar tesouros no céu, é dar. Mateus, o próprio livro de Mateus, que tem o grande ensinamento de Jesus, que a gente está estudando, lá no seu final, no capítulo 25, de 35 a 40, ele diz assim, Jesus falando para os seus discípulos: porque eu tive fome e tu me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando vimos que era forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu e lhes dirá: O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que fizestes a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim o fizestes. Que aula, né? De você ver alguém necessitado e dar. E é interessante que diz assim que se você sabe que tem que fazer o bem e você não faz, isso também é pecado. Ah, irmãos, muitas vezes as pessoas ignoram isso. O pecado é a transgressão da lei, né? É o fazer, o transgredir. Mas também a omissão de fazer o bem, a gente peca. E muitas vezes a gente até ignora sobre isso. Então, é importante você e eu entender, né, que cometer o pecado também é deixar de fazer, né, o bem. Então, o que é interessante aqui, irmãos? Você e eu precisamos guardar esse órgão, né? Eu falei que a gente vai separar o órgão em 4 partes. Guarda o teu coração. E é interessante que Provérbios diz que a palavra do Senhor diz guarde o seu coração porque dele procede a fonte da vida. Então, a primeira coisa que Jesus está ensinando é: guarde o seu coração. Dando sequência, ele diz assim: os olhos é o segundo corpo, a segunda parte do corpo para a gente poder, né, Jesus está instruindo. Ele diz assim: são os olhos a lâmpada para do corpo.
e os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, irmãos, o segundo órgão, né, que Jesus está dizendo aqui, né, eu separei aqui de novo em 4 partes do corpo, cuide dos seus olhos, né? Os olhos, ele é a fonte de luz. Os olhos é um dos 5 sentidos que a gente tem, né? Bem breve, nós temos 86 bilhões de neurônios, aproximadamente. Esses neurônios fazem conexões neurais. E essas conexões, elas geralmente são aprendidas do 0 aos 13 anos. A gente aprende a falar, a andar e tudo aquilo através dos sentidos. Então, tudo que você enxerga, que entra nessa sua mente, que a gente vai ver depois, e que vai abastecer esse lugar do sentimento, do coração, Jesus está dizendo, cuidado com essa fonte. E a gente pode entender porque o cérebro ele tem elasticidade, ou seja, ele é capaz de mudar um hábito através daquilo que a gente observa, tanto nos olhos, como ele está citando, quanto no ouvir, né? no palato, no tato, no cheiro. Mas Jesus está falando, cuidado com o que você está enxergando. Né? Jesus ele já disse também sobre outras coisas que a gente já estudou, né? Sobre o coração e o olhar. Eu olhei com intenção impura, já pequei, né? Porque eu já queria deitar com essa pessoa. Né? Jesus falou sobre isso. E não tem como, nós já citamos bastante sobre isso. O que você está vendo? Nós estamos aqui por causa de um grande motivo. Você e eu não vimos Jesus. Você e eu não conhecemos Jesus. Só conhecemos Ele porque temos as Escrituras. Por isso que a gente tem que dar o maior valor da nossa vida, que tem de mais importante na sua e na minha vida, são as Sagradas Escrituras. E é ela que você e eu devemos depositar os nossos olhos. Mas a gente adora uma novela, adora um jornal, adora um seriado, adora ouvir coisas que nos faz remeter coisas ruins. Jesus está falando, quer viver bem? Cuide para onde você está olhando. E se tem uma dica boa olhe para as Escrituras, olhe para Jesus. Aonde que você vê Jesus? Nas Escrituras. Então, Jesus está falando para a gente, cuide dos seus olhos. Porque os olhos é a fonte de tudo que você está alimentando. Seguindo, para quem chegou depois, a minha combinado eu vou dissertar e vou abrir uns minutos para vocês depois falarem, ok? Então, eu peguei esse trecho final do bem viver, né? Como você viver bem? Como Jesus está instruindo a viver bem? Primeiro, cuide do seu coração. Segundo, cuide dos seus olhos. E agora joelhos. Versículo 24, ele vai dizer assim, ninguém pode servir 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Em outras traduções, riquezas a gente pode trazer em outras traduções a palavra mamon, que é a mesma origem da palavra amém. E a minha pergunta é, quem manda em quem? Mamon ou Deus? Em quem eu confio? Vamos ser verdadeiros, irmãos, com a gente mesmo. Aonde está o seu coração, que ele diz? Aonde está a sua confiança? Paulo soube viver, com tudo ou com nada. Quando você tem nada,
Ou quando você tem tudo? Aonde está a sua confiança? O dinheiro é o seu senhorio? Ou você é o senhorio dele? A quem o dinheiro serve? Ele te serve ou você serve ele? Não esqueça que quando Deus criou o homem, ele falou para que o homem tenha domínio sobre as coisas. E não as coisas ter domínio sobre a gente. Mas parece que a gente quer, né, a gente tem um problema com esses excessos que a gente fica buscando. A gente fica escravo. A quem você ajoelha todos os dias? Você ajoelha servindo a Deus, adorando a Ele, dando glória a Deus? Ou você se ajoelha ao dinheiro, ao mamon? Pesado, né, irmãos? É ou não é verdade? O que te faz todos os dias a tua mente ser ocupada? Andeis ansiosos? Jesus vai falar sobre isso agora. Então, que você e eu possamos refletir e cuidar do coração, dos nossos olhos e dos nossos joelhos. Jesus, ele vai agora não gastar, mas ele vai trazer maior parte desses versículos, do versículo 25 até o 34, encerrando então esse capítulo 6. Ele vai dizer assim, versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Parece que acho que essa primeira parte do versículo, ela serve muito, mas muito para a gente. Nunca vi um povo tão ansioso, nunca vi a gente tão, né, com problemas de ter que tomar coisas para poder se tranquilizar. A gente não vive o hoje, fica vivendo não sei quando, o amanhã. É uma doideira. E ele fala isso, não, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, o quanto a vez de vestir. Ele está só trazendo as coisas básicas. E aí ele vai falar, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí Jesus ele vai falar, ó que é o que está cantando, né? Observai as aves do céu. Não semeia, não colhe, não ajunta em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós mais do que as aves? Quando você ouve isso, você é um filho de Deus. Você tem ideia de que é ser um filho de Deus? É tão gostoso você ser filho do teu pai e teu pai poder cuidar de você. Imagina um pai que é o criador de todas as coisas. É que muitas vezes a gente fica nessa tal de servidão e de barganha com Deus, com a prerrogativa do direito. Porque eu fui no culto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu tenho direito. Você é filho do Deus Altíssimo. Jesus está dizendo, se eu preocupo com aquilo que vocês dominam, e que isso que vocês dominam podem matar e comer, que é o boi, o gado, enfim, a galinha, tudo aquilo que eu estou dando para vocês, se eu cuido de tudo isso, se tudo isso, né, me dá glória até, quanto mais cuidar de você. Muitos aqui são pais. Você daria pedra? Você daria uma cobra para o teu filho? Eu acredito que muitos de nós tiramos de nós para dar para os nossos filhos. Imagina o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Jesus está falando. E ele continua no versículo 27. Qual de vós, por ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Né? A mensagem de domingo é justamente isso. Né? Por acaso você estava lá
Jó, quando eu fiz alguma coisa? Eu pedi opinião para você? Ele falou, você não pode fazer nada. Até o ar que a gente respira. É Deus que dá. Nós estarmos aqui é um milagre. Ou não? Se você está parando de pé, é porque Deus, até mesmo com toda a dificuldade que o irmão tem, é porque Deus te trouxe aqui. Deus que está sustentando tudo isso. E ele fala, você não pode acrescentar nada. Por que você fica tão eufórico e ansioso? E ele continua, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, que segundo os estudos diz que é o homem mais rico de toda a história por conta do peso, da quantidade de ouro convertido no dia de hoje. Aliás, o ouro explodiu, né? Só para uma observação. Mas ele diz assim, contudo, eu vos afirmo. Será que Jesus é mentiroso? Se Jesus está dizendo, ele está mentindo. Ou a gente não confia, tem fé no que ele está falando, ou a gente, se tem dúvida, a gente não confia no que ele está falando. Ele está falando, eu vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. É isso que a gente é. Pobre de espírito. Se você reconhecer que você é pobre de espírito, bem-aventurados você é, mas é cheio de orgulho, né? Cheio de poder, porque você que faz as coisas acontecer. É você que acorda, você que trabalha, você que é o top das coisas. Deus não tem nada a ver com essa história. É tudo sobre nós, não sobre ele. E ele continua. De novo ele fala, portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? E com o que vestiremos? E aí a gente pega um trechinho da Bíblia e ainda fala, mas é do suor, que se eu não for trabalhar, blá, blá, blá. Ok, não estou dizendo que você não trabalhar. É aonde está, né, a sua mente, que é o que a gente vai falar que é a última parte. E ele fala, porque os gentios que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais. Deus sabe o que você precisa. E aí ele fecha os dois últimos versículos. Ele fala, ei, tudo que vocês estão priorizando, prioriza o que eu vou falar agora. Ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar. O que deveria ser em primeiro lugar? O seu reino e a sua justiça. Então, se tem algo que deve permear ao meu e o seu coração, segundo o que Jesus está ensinando, é busque a vontade de Deus. Né? Jesus é o rei, ele tem um reino instituído e ele tem a vontade para os filhos. Né? Deus tem um reino eterno, da qual eu e você nós vamos viver nele. Então a gente já vive, é salvo ainda não, a gente já vive. Você está vivendo o reino de Deus, a vontade de Deus? Você é alguém que está buscando? Você está inquieto ou você está confiante e está buscando o reino em primeiro lugar? E ele fala, ó, tudo isso vai ser acrescentado. Portanto, de novo, versículo 34 ele fecha. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ele vai de novo, fala, peraí, deixa eu reforçar para vocês aqui. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia do seu próprio mal. Quem prega futuro é Satanás. No deserto. Eu gosto muito disso. Deus quer trazer a eternidade no nosso coração. Algo que é eterno. A gente vai voltar da onde o projeto de Deus teve. Para de ficar inquieto com o que vai acontecer. Vive o agora. O reino de Deus, então, é fazer a vontade de Deus. O reino de Deus não é uma instituição. E é interessante que na oração que a gente viu nos versículos anteriores, ele disse assim, Pai nosso, né? O Pai, ele é nosso, não é só de Jesus. Né? Jesus disse o pão nosso de cada dia.
você e eu não temos controle sobre o amanhã. O que Jesus está falando? Ele reforça por 3 vezes para a gente não se preocupar. É Jesus que está falando, irmãos. E olha que interessante. Preocupar no Novo Testamento dá uma ideia de uma mente dividida. Querer mais de uma coisa ao mesmo tempo. É um conflito que a tua mente faz. Então, o quarto órgão que Jesus está trazendo no ensinamento é: cuida da tua mente. Cuida da sua mente. A mente, ela é poderosa, irmãos. A mente, ela é tão poderosa, mas ela também é altamente sugestionável. A mente acredita nas histórias que a gente conta para ela. A mente, ela não sabe discernir o real do imaginário. Se você fica imaginando, aquilo se torna uma verdade para você. Por isso que nós ficamos imaginando e ansiosos com o que vai acontecer. A gente não tem nem poder do que vai acontecer daqui a uns minutos. É o fato. Ou você se sente Deus o suficiente para achar que a gente vai cultuar Deus, inclusive, aqui. Você não sabe se ele vai voltar? Você nem sabia se você ia conseguir vir aqui? Então Jesus está convidando, shalom, relaxa, olha a natureza, né? Contempla a natureza, contempla aquilo que eu fiz com calma. Olhe para dentro de você. E eu termino isso assim, viver em shalom é viver com tranquilidade, mesmo na adversidade, irmão. Mesmo na adversidade. Mesmo no couro comendo, como a gente diz. Mesmo não importando o que está a circunstância acontecendo. Eu introduzi a vida de Paulo, o que ele viveu, o que ele estava preso lá. Contente, basta, obrigado. Porque a minha confiança está nas palavras do Senhor. Eu não consigo. É os nossos olhos que precisam olhar mais para Jesus e entregar nossa vida para Jesus. Porque a paz real não é a distância da guerra. É a paz que excede o entendimento. Não tem como, né? O evangelho, o que Jesus prega, é aquilo que é subjetivo, não é lógico. Como que eu estou passando todos os momentos difíceis na minha vida e eu ainda estou em paz com o Senhor? Porque só Ele pode dar aquilo que os nossos olhos não vê. Essa paz interior. É isso que Jesus está nos trazendo. Porque Ele é verdadeiro. Ele diz que Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. É nele que a gente tem que pautar. Porque toda obra de Deus está pautada em Cristo Jesus. E eu encerro então aqui, irmãos. Obrigado. Deixando mais alguns minutinhos para a gente poder falar um pouco mais sobre esse grande ensinamento de Jesus, que eu gosto muito e eu pude só reforçar, porque no dia 31 de dezembro eu usei esta mensagem para trazer para os irmãos, justamente na virada do ano. E eu não sei por qual motivo, eu escolhi de novo trazer Mateus, capítulo 5, 6 e 7, porque é um refrigério para a minha alma. Eu vivi momentos difíceis, ainda passo por, às vezes, momentos difíceis, mas eu não sei. É só Deus para sustentar a gente nesse shalom e ouvir realmente os pássaros, contemplar e confiar naquele que é, que era e que há de vir. Então encerro a minha aula, obrigado. A aula 10, temos mais 2 aulas para fechar o capítulo 7 e 8. Abro aqui então para vocês fazerem seus comentários, acrescentar, concordar, não concordar, e ficam à vontade e, mais uma vez, obrigado. Espero que essas palavras tenham te abençoado, porque está me abençoando no dia de hoje. Lógico. Primeira coisa que eu gostei muito que você falou, né? O futuro, como é que você falou? O futuro é Satanás que pega.
Eu falo que é uma mensagem satânica, é do diabo, né? Que está te prometendo algo, né? Ele usou 3 vezes para ali no... Mas isso aí é uma discussão para muita coisa. Mas querer colocar o futuro, essa ansiedade dentro de nós não é coisas... Quando a gente vai ver as outras religiões, as outras coisas, você vê tanta gente preocupada com o futuro, né? Previsão astrológica, né? Prosperidade. Com todo respeito às pessoas de outras religiões, né? Mas muitos consultas, né? Oráculos, né? Na Grécia Antiga eles iam, antes de ir para a guerra, eles iam conferir os oráculos, né? Então, essas coisas só... nós temos na Bíblia vários exemplos. O caso de Saul, né? Quando ele não recebia mais a resposta de Deus, o que eles fizeram? O que Saul fez? Ele procurou lá uma necromante, né? Para trazer Samuel. É isso. Então, estamos muito preocupados com o futuro. Isso gera ansiedade, né? Ansiedade que é o mal do século. Nunca se vendeu tanto ansiolítico, né? Nunca se vendeu tanto ansiolítico. Nunca se usou tanta droga e nunca teve tanto suicídio, inclusive em idades. Jesus ele fala bem simples no final. Basta amar o dia de hoje. Acabou. A segunda coisa que eu queria falar, né, é sobre quando você chegar no capítulo 7, finalzinho, ele vai concluir com fundamentos, né? Os fundamentos da areia e da pedra. Isso. Não vamos entrar nessa, você vai falar sobre isso. Se Deus permitir. Mas quando ele vai falar dos tesouros, né, do coração, dos olhos e do joelho, né, usando o santuário, ele fala sobre em quem você coloca a sua segurança, em quem você se fundamenta. É isso aí. Em quem você se fundamenta. Porque eu posso me fundamentar em areia, nessas coisas aí, né, que é as riquezas, os olhos, né? Ou eu me fundamento em Cristo, que nunca vai faltar. E que recentemente o irmão Murilo trouxe uma mensagem sobre esse trecho final. Então a gente já tem bastante riqueza, inclusive deve estar gravado, eu acho, não sei se eu gravei do Murilo, mas tem uma mensagem bem fresca, recente, sobre o tema final que a gente vai ver sobre esse fundamento que o irmão está falando. Alguém mais quer comentar alguma coisa para a gente encerrar então com uma oração? Não? Então tá bom. Vou pedir para o irmão então, o próprio Luiz, puder orar e a gente ficar de pé então, para a gente orar. E está gravado para aqueles que ainda o perderam, a gente está conseguindo gravar todas essas aulas. Se Deus permitir, ainda vamos ter mais 2, tá bom? Deus abençoe. Oremos. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, muito bom estar na Tua presença, Pai. Glorificado seja o Teu nome, Pai. Que o Teu reino possa cada vez mais espalhar por este mundo. Que mais e mais pessoas, Pai, possam se achegar a Ti. Senhor, agradecemos, ó Pai, por essa aula. Que possamos, ó Pai, estar menos ansiosos, menos preocupados com o futuro, mais apegados a Ti, ó Pai, a Sua palavra, alicerçados, edificados, ó Pai, na rocha que é Teu Filho amado Jesus Cristo, que são os ensinamentos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. Abençoe, ó Pai, o professor, ó Pai, abençoe, ó Pai, a todos que estão aqui participando dessa aula, que possamos, ó Pai, nos beneficiar. Sermos, ó Pai, luz, sal, para este mundo, ó Pai, que está longe de Ti. Agora, Pai, nós vamos cultuar o Senhor, fazer a Tua vontade, e possamos, ó Pai, estar preparados, ó Pai, para dar o melhor louvor para Ti. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, agradecemos por tudo. Amém, Senhor. E aí, Marquinhos?